Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta, das terças-feiras. Entramos em sua casa para trazer um tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Hoje o tema é o desafio da governação autárquica. A 10 de outubro, em 53 autarquias, vai-se realizar as quintas eleições autárquicas. Neste momento já são conhecidos quase todos os candidatos, quer para a presidência do Conselho Autárquico, assim como para assembleias autárquicas. E provavelmente os partidos já devem estar a preparar os seus manifestos eleitorais. Alguns já começaram até a difundi-los. E hoje, no programa Linha Aberta, aprendemos a discutir que aspectos cruciais dos candidatos deverão ter em conta nos seus manifestos eleitorais. O Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, GIES, levou a cabo um estudo denominado Barômetro de Governação Municipal, que deverá ser publicado a 5 de setembro, que avalia a governação em 8 municípios do país, tendo inquirido quase 6 mil cidadãos. Nesse estudo, 47% dos inquiridos consideram o desempenho dos municípios razoável e apenas 26% considera bom. E aqui, no programa de hoje, para tentar analisar e encontrar, se calhar, ajudar a refletir acerca deste grande desafio que é melhorar a governação nas autarquias e, quiçá, inspirar, quem sabe, os partidos políticos a desenharem programas ou manifestos que poderão ir ao encontro deste desejo de ver cada vez mais melhorada a capacidade dos municípios ou o desempenho das autarquias locais. E, para tal, tenho aqui no estúdio o Dr. Inocêncio Impissa, do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que é a entidade que tutela administrativamente as autarquias. Tem também o Dr. Eduardo Citói, que é académico, e o Dr. Gulamo Taju, académico, e também com alguma experiência de gestão autárquica. Mesmo para começar, gostava de considerar quais são os aspectos fundamentais que os futuros edis devem ter em conta para melhorar aquilo que é o desempenho das autarquias locais e ajudar tanto a resolver as grandes preocupações dos municípios, ou aquilo que de fato ou cumprir aquilo que é o papel das autarquias locais. Doutor Inocêncio. Muito obrigado, muito boa noite a todos os telespectadores, em particular desta cadeia televisiva da STV, e queria saudar também aqui os meus colegas de painel e com algum realce ao Dr. Eduardo Citói por ter sido meu professor durante alguma época de estudos. E tenho aqui com muito prazer. Como dizia, eu vim aqui representar o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, sim, como entidade de tutela administrativa, tanto das autarquias locais, em representação, naturalmente, do papel do Estado a nível das autarquias locais. E estamos a debater agora um tema de extrema importância para os próximos tempos, mas deixe-me primeiro começar a dizer a essência, portanto, das autarquias locais. Portanto, a essência das autarquias locais decorre, portanto, da previsão constitucional da organização administrativa na perspectiva da descentralização e da desconcentração, como uma forma, portanto, de simplificar a prestação de serviços, aproximar a prestação de serviços ao cidadão e tornar mais célere a resposta, portanto, em parte. Mas também, do outro lado, garantir a participação, portanto, da população na resolução dos seus problemas particulares. No caso, autarquias, os que falam mais disto, os que dominam os conceitos sobre isto, revelam que as autarquias significam uma espécie de governo autónomo, em que, por si própria, a população pode se governar. Entretanto, há garantias que devem ser asseguradas, que é, portanto, autarcizar sim, mas é preciso assegurar ou garantir a qualidade de serviços, ou seja, a autarcização não pode de forma nenhuma regredir o nível da prestação de serviços da administração pública, muito menos a qualidade, ou seja, autarcizar sim, mas para melhorar de forma significativa os serviços da administração pública, naturalmente em satisfação aos desafios, ou seja, às necessidades dos autarcas ou dos cidadãos em cada autarquia que
que é criado ou que surge. Só abrir um parênteses, esta é a razão pela qual não se alastrou este processo de autarquização este ano. Bom, o fato de se aumentar ou não o processo da autarquização tem muito a ver também com a análise que é feita em relação ao desempenho das autarquias, a mais-valia das autarquias, se pode ou não avançar. Até porque o fato de se prever o gradualismo ao nível do processo de crescimento, que é um princípio que tem sido observado desde a introdução das primeiras autarquias em 1997. Há um processo de crescimento gradual das autarquias, mas há um momento sempre que há introspeção, que é necessário fazer a introspeção para garantir que os desígnios necessários ou pensados ou calculados pelo próprio governo em relação às autarquias, se vale a pena continuar ou não. O princípio está lá, mas é preciso garantir a consolidação daquilo que existe hoje em termos de autarquias. Hoje estamos a falar de 53 autarquias, e as 53 autarquias têm os seus avanços, porém também têm os seus constrangimentos, e é preciso aprimorar, ou seja, melhorar os constrangimentos que são verificados ao nível das atuais autarquias, para permitir que quando o passo estiver, ou seja, quando as condições tiverem sido criadas, e dar-se um passo certeiro de que vale a pena avançar. E já agora... E da experiência destas 53 autarquias, e olhando que, portanto, o Governo achou que devia parar um pouco, quais são os aspectos fundamentais que ditaram o Governo estará um pouco a olhar alguma dificuldade nas próprias autarquias ou não? Permita-me antes dizer que o papel, portanto, do Governo, ao nível do processo das autarquias, centra-se em vários aspectos. Primeiro, tem a perspectiva organizacional. Portanto, o Governo tem que garantir, sobretudo na fase inicial, a criação de condições, de infraestruturas, de recursos humanos, de recursos financeiros, materiais, entre outros, para garantir o funcionamento das autarquias locais. E, felizmente, para todas as autarquias, hoje existem. 2, deve garantir as condições na ótica da funcionalidade das autarquias locais, permitindo que as autarquias, portanto, autarquias locais, se organizem no sentido de ter a capacidade de articular os seus esforços, os recursos ao seu nível, e não só, e sobretudo mobilizar, com base nas suas autonomias, mobilizar os diferentes recursos para prestar o serviço. Ou seja, numa perspectiva mais correta de falar sobre as autarquias locais, diríamos que o papel do Estado seria tão somente criar as autarquias e dar o primeiro puxão. E as autarquias terem capacidade de, por si, criar condições para sustentar as suas próprias necessidades. Das 53 autarquias que temos, quais já têm essa capacidade, mais ou menos em termos de percentagem? Infelizmente, nenhuma tem a capacidade de fazer totalmente cobertura das suas despesas. Ou seja, tirando o município portanto, da cidade de Maputo, a autarquia da cidade de Maputo, que consegue pagar por si própria cerca de 2/3 tanto das suas despesas com base nas suas receitas, todos os municípios do país não conseguem fazer isso. Ou seja, cerca de 30% portanto, das despesas locais podem ser satisfeitas por base nas receitas locais. 65% são feitas por injeção do Estado, o que não é normal num processo de autarquização. Se fosse o contrário, já era muito bom. E é este caminho que tem que primar. Portanto, qualquer edil que apareça, qualquer presidente de conselho municipal que se preze, ele precisa de garantir que tenha certamente a tal autonomia, que se diz autonomia financeira, não é tão somente de fazer despesas, é também de criar receitas. E sobretudo isto, porque afinal de contas, é por via desta autonomia, é por via desta receita e daquilo que ele produz, que deve garantir a realização das atividades que ele se propõe a realizar como edil, até porque ele faz ali um conjunto de promessas, um conjunto de compromissos, então ele tem que garantir que esses compromissos tenham pernas para andar. E para que essas atividades tenham lugar, é necessário que ele dependa praticamente de si. Mas o atual cenário dita que 65% das despesas de maior parte das autarquias, com exceção, como fiz referência aqui, da cidade de Maputo, as outras autarquias dependem em pouco mais de 65%
dos recursos públicos do Estado, o que não é de esperar. Porque o Estado, de forma nenhuma, deve criar uma autarquia e continuar a todo o tempo, não é, fazer sustento às próprias autarquias, as autarquias simplesmente pararem. E vou já agora dizer que um dos aspectos que faz com que haja muita crítica, de facto, no sentido de que o Estado, ou seja, a tutela do Estado é muito incidente ao nível das autarquias. Tão somente quanto isto, qualquer um que despende o seu recurso, qualquer um que despende o seu dinheiro para uma determinada finalidade, precisa de perceber se está efetivamente a ser aplicado para o efeito que ele investe, para o efeito que ele desembolsa. Então o Estado, a todo o tempo, para além de supervisionar e verificar, portanto, ou tutelar a legalidade dos atos que é realizado, também precisa de tutelar e verificar se os recursos que são dispensados, se os recursos que resultam da contribuição dos munícipes e de outros contribuintes ao nível, tanto do seu desempenho, estão a ser bem ou não utilizados. E estão satisfeitos com a forma como os municípios estão a gerir os bens? Bom, há muitos desafios. Há muitos desafios a nível deste aspecto, inclusive da própria consolidação do processo ou do mecanismo financeiro ao nível das autarquias. Portanto, quer dizer, não há aqui ainda um relatório exaustivo que diga se estamos ou não satisfeitos. Agora, o mais importante agora é que são fatores combinados. Um é se calhar, a organização da própria contabilidade. Dois, é a própria base, tanto tributária, sobre a qual os municípios têm que recolher cada vez mais receitas. Mas as receitas não se colhem só por si, colhem-se em troca de serviços de qualidade. Até porque, havendo serviços de qualidade, qualquer cidadão estaria em condição, ou até motivado, de pagar pelos serviços que existem. Então, eu penso que os municípios têm que pensar desta forma. No princípio em que eles dão serviço de qualidade, ou prestam serviço de qualidade, e cobram taxas por serviço de qualidade. E aqui pensamos que até haveria uma justiça, até a vontade de poder contribuir para que tanto os serviços, cada vez, as autarquias funcionassem normalmente. Então, por conta disto, há muitos elementos que, combinados entre si, colocam desafios grandes nas próprias autarquias, na própria administração pública. Um dos fatores agora que fez com que, eventualmente, pode ser que tenha-se pensado na necessidade de consolidar aquilo que temos, até porque qualquer passo nesta perspectiva, porque autarquias não é um projeto simples, é um projeto delicado, porque envolve muita complexidade. Então vale a pena continuar a se aprofundar aquilo que existe, no sentido de melhorar e aprimorar os desafios que são levantados, e por aí em diante, até porque o estudo que é apresentado e que se faz referência traz muitas matérias boas. Enfim, não sei se o número de municípios abrangidos é significativo, mas de qualquer forma traz-se um dado que vale a pena fazer menção. Doutor Eduardo Setoy, como é que olha para esta gestão, esta governação autárquica no nosso país? Quais são os desafios, os aspectos fundamentais a ter em conta para que, de fato, o cidadão possa sentir que vale a pena viver dentro de uma autarquia e que vale a pena, no dia 10, ir votar e olhando para aquilo que são as propostas que os partidos devem apresentar para, portanto, levar o cidadão a dizer que vale a pena eu ir votar e ter aqui uma autarquia na minha cidade ou na minha vila? Bom, uma parte dos desafios, aqui o representante do Ministério de Tutela já esteve a fazer a explanação acerca desses desafios. Eu queria voltar à sua primeira pergunta, ou à sua primeira provocação acerca da avaliação que é feita e aquilo que os munícipes julgam ser o desempenho das estruturas eleitas que estão a gerir os municípios. Por aquilo que afirmou, aparentemente a avaliação dos munícipes apontam para um resultado satisfatório. 47% diz que têm um desempenho razoável. Aponta para um desempenho razoável, é o que dizem os munícipes, pelo menos nesse conjunto de municípios selecionados
incluídos nesse estudo. É preciso termos atenção para a história da nossa sociedade pós-independência, que a sociedade moçambicana pós-independência é uma sociedade que foi, portanto, submetida a muita ação política, a muita educação política, há muita mobilização política, para ter uma sociedade altamente politizada. E é uma sociedade onde as pessoas, sobretudo dessas zonas abrangidas pelos municípios, as pessoas estão geralmente bem informadas sobre os processos governativos, geralmente bem informadas sobre os seus direitos, sobre o papel do governo, etc. E são razoavelmente bem informadas sobre o que esperam do governo. Né? Razoavelmente bem informadas sobre o que esperam do governo. E, portanto, o politicamente correto é o mais provável de oferecer a essas pessoas quando interpeladas sobre o desempenho dos governos a qualquer nível. Não é? O politicamente correto é o mais esperado, não é? E pode oferecer esta resposta a diferentes públicos quando solicitada essa resposta. Ora, estas mesmas pessoas que podem oferecer a resposta politicamente correta quando solicitada a diferentes públicos, no momento que julgarem pertinente oferecer essa resposta, essas mesmas pessoas podem não estar necessariamente interessadas em participar ativamente em produzir os resultados que desejam. Yeah? Por quê? Porque nesse mesmo processo de mobilização política, essas pessoas sempre esperaram que o governo fizesse as coisas, não que elas fizessem as coisas acontecer, ou que exigisse do governo que as coisas acontecessem, não. Sempre esperaram que o governo fizesse as coisas por elas e para elas. Yeah? A expectativa das pessoas é que o governo faça as coisas acontecer por elas e para elas, não que as pessoas exijam ou que participem ativamente no processo para que as coisas aconteçam. Então, este é que é o problema da descentralização. Nós queremos que este processo, gradual ou não gradual, nós queremos que esse processo seja profundo, mas ainda que nós queiramos que o processo seja profundo, ele não deixa de ser um processo top-down. É um processo que, a partir da perspectiva das elites, nós queremos que esse processo se aprofunde, se alastre e que as pessoas abracem esse processo. Mas as pessoas querem uma melhor provisão de serviços, querem ter melhores serviços, querem ter mais estradas, água e saneamento, mas não porque necessariamente elas, as pessoas, querem se engajar nesse processo, não. Querem que o governo providencie isso. É por isso mesmo que as pessoas dizem, não, há corrupção, há um bocadinho disso, mas até porque o governo, até porque não está a fazer mal, só que está a ser lento, é lento isto aqui, não está a avançar. As estradas ainda não são boas, o lixo ainda prevalece, o saneamento não estamos a ver, mas até porque o edil não é mau. Não temos muitos problemas com o edil. Porque não é uma perspectiva de uma cidadania ativa, de uma cidadania engajada. Não é a perspectiva de que vamos fazer alguma coisa, não. É a perspectiva de que estamos à espera que as coisas aconteçam.
E num projeto da autarquia, a participação das pessoas... A autarquia não pode funcionar só porque nós fomos eleger as pessoas. Porque não é o edil, não é o conselho autárquico, não é a Assembleia Municipal que vai fazer com que a autarquia funcione. São os munícipes que fazem a autarquia. Se os munícipes não estão ativamente engajados na vida da autarquia, a autarquia vai continuar na mesma letargia de sempre. Este é que é o problema fundamental do nosso processo político. É que as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas as pessoas Mas não qual querem, é o papel dos órgãos autárquicos a envolver, na envolvência cada vez mais das pessoas? São pessoas que gerem um território ligeiramente pequeno, digamos assim, que essa é que é a ideia, não tanto como Maputo, né, mas, portanto, as outras autarquias ligeiramente pequeno. Como é que os titulares podem levar a que os munícipes possam se envolver cada vez mais na vida autárquica? Essa pergunta eu deixaria para a pessoa que tem experiência de trabalho no terreno. Sim. Okay, muito obrigado. Primeiro, já começo a ter dificuldades na hierarquização das perguntas e das respostas, porque começamos por um e fomos para o outro. Portanto, o primeiro orador estava a falar, portanto, do quadro global da autarcização, depois o segundo foi mais para este estudo, então fico assim, para onde entrar. Esta é a primeira dificuldade que vou ter, porque eu estava muito atento à primeira, e era sobre a primeira onde entrar para depois irmos para... De que modo é que este estudo pode ajudar ou não ajudar a perceber e a alinhar melhor aquilo que deve ser os manifestos. Sim. Por isso vou voltar para o primeiro, depois chegarei aqui, sem ser fuga nenhuma, porque eu gostaria de falar mesmo dos mecanismos de participação cidadã. E este foi um dos trunfos que nós tivemos aqui e que fez com que a comunidade internacional viesse para Moçambique, por causa da participação cidadã exemplar a vida numa das nossas autarquias. E então, aí voltarei com muita abertura até. Mas, primeiro, a questão do quadro global da autarcização. Sim, há aspectos que foram referidos e que, pela experiência prática, vou começar por dizer, a revisão da Lei 2/97 me pareceu só limitada a aspectos da mudança de cabeça de lista, do presidente para cabeça de lista, e não muito mais. Mas há coisas que deviam ter sido mexidas. No quadro desta visão global da descentralização, começando pelas competências das autarquias, estão definidas de forma muito genérica, e confrontando com aquilo que está definido do que são competências da governação descentralizada, há algum conflito daquilo que são competências das autarquias e competências da governação descentralizada, que são os conselhos executivos provinciais e os conselhos executivos distritais. Está ali bem arrolado as competências, medidas até. Eu pensava que fosse mexer, mas espero que em breve ainda possa ser mexido, isso para que não haja choques. Em que aspectos? Há setores como a área de educação. Não sei qual é a numeração atual, mas o antigo 2/97, hoje alterado. É 6/2018. O 6/2018 mantém como uma das competências das autarquias, das atribuições, educação. E não diz qual é o nível. Mas a Constituição já diz claramente que no nível primário e técnico é para a governação descentralizada. A governação descentralizada é completamente distinta da autarquia.
Portanto, já fico assim, onde é que vamos? No caso da saúde também está claro lá quais são os níveis para a governação descentralizada, mas para as autárquicas está dito saúde. E então, a lei-mãe, portanto, é aquela que determina, que determina o resto, e aqui, portanto, são alguns exemplos simples. São alguns exemplos simples, mas há exemplos mesmo na área da habitação, na área da economia local, atribuídas à governação descentralizada. E, bom, e onde é que fica a autarquia? Porque a partir do próximo ano nós vamos ter a governação descentralizada ao nível provincial. Vamos pegar em qualquer província. A província de Inhambane, toda ela vai ter o Conselho Executivo Provincial, que tem aquelas competências já definidas ali e que vão ser descritas depois em lei ordinária. E lá tem a autarquia de Inhambane, da Machixe, de Vilanculo, da Massinga, de Zavala. Em Zavala, quem faz o quê? Em Inhambane cidade, quem faz o quê? Quais são as competências da governação descentralizada, quais são as da autarquia, no domínio da educação, no domínio da economia local, no domínio do... Então, há algumas coisas que nós precisamos de ver. E em 2023 vamos ter também os distritos. Os distritos. Os conselhos distritais, sim. Tens o distrito da Machixe, tens o distrito de Zavala. Quais são as competências que ficam com o distrito de Zavala? Quais são as competências que ficam com a autarquia de Zavala? Quais são as competências que ficam com o Conselho Executivo da província de Inhambane? Portanto, eu já fiz um quadro, infelizmente não tenho sobre estas coisas, que eu vejo isto, que há áreas que nós precisamos de estar atentos. Depois, segundo aspecto a descentralização. Já temos 4 mandatos de experiência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Estamos no fim do quarto, vamos entrar no quinto. Portanto, 20 anos. Algumas coisas já devíamos ter sentado um bocadinho e partilhar a nossa experiência. De forma coletiva, de forma colegial, de forma cidadã. E dizermos, olha, avançamos assim. Portanto, para saber como é que vamos fazer a coabitação de poderes. Hoje tens as autarquias locais e tens os órgãos locais do poder. Os órgãos locais do Estado. Locais do Estado. Órgãos locais do Estado. Em alguns sítios há alguma fricção. Em outros não. Em Maputo, no passado já houve, agora não sei. E não era às escondidas, era à luz do dia. Em várias outras houve. E por vezes, não necessariamente porque houvesse diferença partidária, até de gente que vem do mesmo partido, mas por questões de poder, quando as coisas não estão bem claras, qual é a área de competência de um e do outro. Ou quando está, mas ele não foi ensinado claramente para poder executar. Então, há este tipo de coisa. Era preciso que os administradores queixam-se. Nós não temos receitas aqui, porque tudo está com a autarquia. Nós não temos direito a gerir o solo urbano, está com a autarquia. Então, era preciso clarificar. Era preciso olhar para a experiência desta coabitação de 2 poderes distintos no mesmo território, já com esta autarquia e órgão local do Estado. Porque depois vamos ter, provavelmente 4, num distrito. Vamos pegar o distrito de Moamba. Vamos ter mais, porque depois vê os órgãos, os outros órgãos que... Sim, vamos pegar o distrito de Boane. A autarquia de Boane vai ter o Conselho Executivo do Distrito de Boane com a sua Assembleia Distrital. Sim.
A Assembleia Distrital de Boane é que decide coisas que o Conselho Executivo Distrital vai executar. A Assembleia Municipal ou Autárquica de Boane é que decide as coisas que o Conselho Municipal ou Autárquico de Boane executa. Tens o Conselho Executivo da Província de Maputo e a sua Assembleia Provincial, que define coisas que são executadas em toda a província, onde Boane está inclusa. Tens a Assembleia da República, que aprova o plano econômico e social do país, onde Boane está incluso. Esse plano econômico e social é aplicado em Boane. O plano econômico e social da província, aprovado na Assembleia Provincial, é aplicado em Boane. O plano econômico e social, ou com outra designação que for atribuído, distrital, é aplicado em Boane. É em Boane. Portanto, em Boane vai ter órgãos que vão velar por este plano, por este plano, por este plano, por este plano. Portanto, 4. Para não falar dos representantes. Portanto, não, são esses representantes do Estado. O representante do Estado em Boane é quem garante que o plano econômico e social aprovado aqui na 24 de julho seja executado, nas dimensões em que, nas áreas em que é para Boane. Portanto, estas são matérias que vale a pena, com muita cidadania, pegar na experiência das autarquias agora, na sua relação com os órgãos locais do Estado, analisar e depois para ver como é que a implementação da governação descentralizada vai se fazer, por forma que esta governação descentralizada não seja fonte de tensões, de conflitos, do que de paz, se nós não gerirmos conveniente. Outro aspecto é o da tutela, que falava. A tutela administrativa sobre os atos, a legalidade dos atos. A tutela sobre as finanças é executada tanto pelo Ministério das Finanças como pelo Tribunal Administrativo, mas a parte da legalidade dos atos é o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que por vezes, não tenho receio nenhum de dizer, comporta-se não como órgão de tutela, mas olha para um município como uma direção provincial, como uma direção distrital, não como um órgão com autonomia, no trato das questões. Por isso há atrasos de coisas que são entregues à administração estatal para serem verificadas a sua legalidade. Fica 1, 2, 3 anos, independentemente da direção política que está no coiso, do partido político que está nessa autarquia. Portanto, há alguns emperramentos que derivam desta questão da tutela para o funcionamento das autarquias. Talvez por causa dos próprios técnicos que estão lá. Provavelmente por causa dos próprios técnicos que não estão preparados para perceberem a própria autarcização. Que provavelmente pensam que é como órgãos locais do Estado. Temos ainda essa dificuldade. Digo com muita frontalidade, muita abertura e com muita honestidade, que é preciso. E então, estas coisas nós precisamos de também, com muita cidadania, abrirmos e conversarmos sobre elas, porque agora vamos ter a tutela também da governação descentralizada, provincial, da governação descentralizada, distrital, e com uma diversidade de partidos. Portanto, aí podemos ter muitos bloqueios no curso normal, no funcionamento normal das coisas. Então, há alguns aspectos que, infelizmente, isso seria assunto para um seminário, mas com muita abertura e com muita vontade de ouvir e Deus nos dois ouvidos. Não foi por acaso, e uma boca, que é exatamente para falarmos pouco e ouvirmos mais.
Mas nesta altura em que há portanto, de fato, o quadro, de acordo com estas alterações, com esta revisão pontual da Constituição, de fato, há esta grande mudança na forma como vai ser gerido o processo, ou seja, o processo de governação autárquica. Há algum trabalho de base que está a ser feito que é para, de fato, esclarecer e permitir que a governação vá ao encontro daquilo que são os anseios, ou que seja, já temos esses desafios que já vêm de uma governação anterior e temos este novo quadro. Há alguma preparação no sentido de se atender a este novo desafio e permitir que os novos órgãos possam trabalhar para o cidadão? Permita-me, antes de responder a sua questão, fazer 2 ou 3 comentários anteriores a isso. Mas, bom, o Dr. Taju fez algumas considerações que eu digo sim, faz sentido, das questões que faz, quando coloca a questão da revisão pontual. Fala da revisão, mas não fez menção ao aspecto do fator de ser pontual. Mas depois eu vou explicar o que é que isto significa, só para os que nos estão a acompanhar perceberem bem o que é que significa isto e porque é que esta revisão não foi profunda, assim como até fez menção, e se calhar era de bom tom, ou gostava que fosse, e nós também percebemos, até nós que no dia a dia acompanhamos a implementação, portanto, dessas leis e que no dia a dia lidamos um pouco com as autarquias em relação a estas e outras matérias, e também a questão da governação descentralizada que fez menção aqui, e muito bem. Em relação à questão da revisão, eu penso que Dr. Taju não está fora do contexto. Acho que em relação ao timing, sobretudo o timing que nos foi colocado em relação aos compromissos que havia de cumprimento de prazos, eu penso que o Estado de Direito ele funciona com base em prazos e funciona com base na lei e por aí. Então tínhamos os timings e depois a revisão na perspectiva até que coloca aqui não podia acontecer em menos de 1 mês, em menos de 2 meses, em menos de 3 meses. Até porque a sugestão é correta e boa, porque uma revisão com a profundidade que se coloca é um processo de auscultação ampla. Não é um problema de resolver os assuntos no gabinete, sentar ali e fazer a mudança dos artigos e ponto final. Não. Temos que voltar às pessoas que têm experiência. Temos que descer à auscultação dos edis, os antigos edis até também, têm alguma experiência e se calhar alguma palavra a dizer, ouvir as assembleias municipais e só mais tarde, né, fazer a conclusão dos aspectos para ouvir, portanto, colher as principais opiniões e colocar. Desde a altura em que se abordou a questão da revisão constitucional para a revisão das leis ordinárias, portanto, a lei da eleição dos órgãos autárquicos e a lei de hoje, o tempo foi dado, não me parece ter sido mais do que 15 dias e 1 mês, então não era possível fazer uma auscultação possível para aprofundar. Entretanto, o que se acomodou pela revisão pontual e até porque o compromisso que há ou que havia do governo, do Estado moçambicano e de todos nós, era garantir que os prazos fossem cumpridos à mínima, portanto de forma milimétrica, permitindo que o compromisso de 10 de outubro ele ocorra sem qualquer sobressaltos, que isso colocava também outros desafios ao próprio funcionamento do Estado, no seu todo. Então é preciso termos em conta aqui que a revisão pontual que foi feita foi tendo em conta tão somente ao texto constitucional e a sua adequação para as leis. Entretanto, os desafios da governação autárquica, em termos de revisão da legislação, entre outros, é uma coisa muito profunda e que naturalmente vai ter o seu momento para a gente aprofundar as questões, até porque sabemos que há matérias que devem ser aprimoradas, naturalmente. A administração é sempre assim. Agora, em relação à questão da governação descentralizada, portanto, o capítulo constitucional que foi introduzido chama-se mesmo governação descentralizada. E a governação descentralizada compreende, de um lado, tanto os órgãos que nós hoje chamamos de órgãos locais do Estado, se calhar o nome agora vai ser o outro, portanto, e depois tem outro, que é a componente das autarquias, também integra, portanto, a governação descentralizada. Portanto, o desafio que nós temos em relação à questão da articulação é um cenário real,
Como é que articulam os órgãos nos diferentes níveis? É um problema real, mas é um problema que tem que ser discutido. E esse processo penso que vai partir desde os próximos tempos. As leis já estão aí, a Constituição já está. Em 2019 temos que ter esses órgãos ao nível da província a funcionar. Então alguma lei tem que falar sobre isto. Então é um desafio que tem que haver. Agora, em relação à meia provocação que faz parte desta frontalidade do Dr. Taju em relação à morosidade ou não do processo ao nível tanto da tutela administrativa, eu penso que estas são matérias muito internas, até porque não é de bom tom que a gente diga o que é que tem se passado muitas vezes, mas um problema que nós temos a vários níveis é o problema da capacidade de instrução de processos. Portanto, a tutela administrativa tem os seus critérios de trabalho. E quando uma determinada situação não está reportada de forma como deve ser reportada, o tratamento que se dá é processar e devolver para que haja uma conformidade dos processos. Então, o papel é este. Então, mesmo processualmente, ao nível das leis do processo administrativo no caso, quando um determinado assunto é complexo, ele precisa de ter um tratamento devido. Então, deve-se recomendar ao órgão que propôs uma medida ou um problema ou indicou uma situação que é para instruir melhor, que é para o tratamento do órgão de tutela ser de acordo com a lei. Portanto, tanto aquilo que é colocado pelos órgãos autárquicos quanto a resposta da tutela, tem que todas basearem-se na lei. Então, não é tutela administrativa que se baseia na percepção da legalidade. Sim. Eu penso que esta é a questão. E creio que a questão agora que me colocou é se o que está a ser pensado é para resolver os problemas. Naturalmente, há um grupo muito grande que foi constituído agora, um grupo técnico, que tem que trabalhar, portanto, nestas matérias, e integra vários quadros, que têm o papel essencial agora de elaborar propostas e, com base nestas, subir-se, portanto, descer-se aos diferentes órgãos para fazer esta auscultação que eu estava a dizer. E esta abertura para ouvir um pouco dos desafios. Mas eu queria, no final mesmo da minha intervenção sobre nesta altura, queria voltar um pouco à questão que foi colocada pelo Dr. Eduardo Toi. Tem a ver com a mudança de mentalidade. O ponto é que esta ideia de autarcização não deve só se autarcizar para que exista lá um edil que corra ou então que o governo faça, que muitas vezes parece o que tem estado a acontecer, ok? Vai haver autarcização e o nosso papel é tão somente receber o Estado Providente, né? L'État-providence, acho que é isto aqui. Ele vai providenciar tudo, o nosso papel é só receber, consumir e por aí em diante. Entretanto, a cidadania exige muito mais do que tão somente participar falando, mas é preciso realizar, fazer e prestar com certeza. E efetivamente este exercício... De facto, a mesma pergunta anterior que tinha feito é o papel dos órgãos no sentido de envolver as pessoas, de envolver cada vez mais as pessoas a participarem neste processo de governação. No quadro legal, eu penso que vou falar do quadro legal e penso que o Dr. Taju, pela experiência, poderá também fazer menção à parte prática. Mas o quadro legal, ao nível da nossa administração pública, que integra as autarquias, portanto, no caso, é que há espaços formais de participação da população, portanto, há espaços formais que são criados. E já agora, para quem vê a Constituição, a nova Constituição prevê no número 3 do artigo 249, que tem a ver com a abertura da administração para a participação. Esta é a primeira coisa. Segundo, temos nas diferentes normas, tanto na lei do procedimento administrativo, quanto no decreto 30/2001 sobre os serviços da administração pública. Aliás, até na lei 2 também, esta que foi revista agora para a lei 6/2008, prevê-se espaços de participação. Existe um que se chama Assembleia Autárquica, no caso. Este é um espaço formal cujo formato é um pouco mais fechado, que só participam aqueles que foram eleitos. Mas há espaços comunitários da comunidade e há espaços de participação em que as pessoas devem ser ouvidas. De um lado, nesta perspectiva, mas do outro lado, acho que o desafio que foi colocado é os edis se abrirem ao processo de auscultação. Vemos, por exemplo, há um caso, dos casos mais publicados é do edil da Matola, por exemplo, que é uma das pessoas que, no exemplo da participação, tem estado a resolver muitos problemas ao ar livre. E acontece isto. É um processo de governação. Não há ninguém que está impedido de fazer isto. Agora, esta coisa da iniciativa de avançar por parte dos edis, esta coisa da proatividade
de entender o munícipe como proativo e não como um reativo, tão somente como muitas vezes parece ser, reativo ou em resposta a algum problema em concreto, e não em aparecer com opiniões concretas, com ideias para avançar. Então traz esta ideia de aparentemente letargia de uma parte dos cidadãos. O outro problema é este do fato de haver muitos interesses políticos, incluindo a própria sociedade, que parece não ter nada a ver com aspectos políticos, acaba se envolvendo indiretamente em aspectos políticos, fazendo escolhas, e tão somente se o edil não for edil da camisola política que ele defende, então para ele não serve, ainda que tenha opiniões ótimas. Para ele prefere não colocar, prefere ficar calado, tão somente assim, e o que retarda naturalmente o processo de desenvolvimento da autarquia e prejudica a todos efetivamente. Doutor Story, as autarquias, indo mesmo para aquilo que até é chamado aqui pelo estudo, por aquilo que está estudado e por aquilo que também está legislado, é que na verdade as autarquias é essencialmente formado por pessoas de relações de vizinhança. Entretanto, o estudo mostra que atualmente os presidentes, os edis, nesse caso o presidente do Conselho Municipal, são pessoas que granjeiam alguma simpatia por parte dos eleitores, são as pessoas que os eleitores conhecem e têm alguma confiança. Entretanto, sente-se o contrário em relação às assembleias, em relação aos vereadores, aos chefes de serviços, que são aquelas pessoas que de fato põem em execução as atividades das autarquias. E os membros das assembleias até são daqueles que provêm das comunidades. Entretanto, muitas das pessoas dizem que praticamente nem conhecem e nem sentem a presença. Como alterar este quadro? Estamos a falar de um território muito reduzido e o quão isto é importante para a melhoria da atuação de uma autarquia local. A nossa sociedade é uma sociedade de comando e obediência. Uma sociedade de comando e obediência, as pessoas obviamente estarão mais interessadas em conhecer o Presidente da República e não os deputados. Quer dizer, ninguém tem muito interesse em conhecer os deputados. A pessoa quer conhecer quem é o Presidente da República. As pessoas sabem que o Presidente da República é quem toma as decisões. Os deputados podem dar parecer, mas quem vai tomar as decisões é o Presidente da República. E o mesmo raciocínio é válido para a autarquia. Há um edil que toma decisões e há uma assembleia que dá sugestões. Portanto, esse modelo decisório está na cabeça das pessoas. As pessoas não perdem muito tempo a se preocupar em saber quem é que senta na assembleia. Portanto, é uma questão histórica, não é? Não quer dizer que não conhece aqueles que estão lá na Assembleia. Conhece as pessoas que estão na Assembleia, mas as pessoas têm a ideia de como é que funciona o processo governativo, não é? Mas eu quero comentar um aspecto que tem a ver com governação descentralizada, yeah? E tem a ver com o Conselho Executivo Provincial, ou Secretaria, o Secretário Executivo Provincial. É preciso recordar que a ideia era de as províncias adquirir o estatuto autárquico. Essa é a ideia. Portanto, transformar províncias em autarquias. Yeah? Fazer com que a Assembleia Provincial, ou da Assembleia Provincial, emergisse o governador da província. Então, essa ideia de fazer emergir o governador da Assembleia Provincial não vingou. Por isso mesmo, a província não ficou autarquia. A província ficou uma coisa híbrida, né? Um órgão de governação descentralizada. E a Constituição substituiu aquele título, órgãos locais de Estado, pelo secretário executivo provincial. Literalmente, o órgão local do Estado foi substituído pelo secretário executivo da província. Secretário de Estado. Secretário de Estado. Yeah.
E, portanto... Teremos o governador, mas depois temos o secretário de Estado. Mas há uma secretaria. Sim, temos o secretário de Estado. Há uma secretaria. Essa secretaria é, de facto, aquela que substitui o órgão local ali. E se reproduz ao nível do distrito. Então, o órgão de governação descentralizada é um proxy de uma autarquia. Não é uma autarquia, é um proxy de uma autarquia. Portanto, na província há de haver autarquias, tal como elas existem, e um proxy de uma autarquia, que é esta coisa de governação descentralizada, que não é bem uma autarquia, mas não é um órgão local do Estado. Proxy. E isto vai trazer, sem lugar a dúvida, os problemas de definição de competências. E eu dou o exemplo da Ilha de Moçambique. A Ilha de Moçambique, que é um território que está separado, é insular, que é um distrito e é uma autarquia. Portanto, esses órgãos todos, Boane tem a vantagem de ser um território que está dentro do território, portanto não está separado, como é a Ilha de Moçambique. Portanto, todos esses órgãos que o doutor Taju estava a mencionar, no caso da Ilha de Moçambique, estão todos lá. Depois de se atravessar aquela pequena ponte ali, estão lá, os 4 órgãos, e com os seus 4 planos para serem implementados naquele território. Portanto, os desafios de governação não vão ser simples, mas há um aspecto pedagógico importante. Um aspecto pedagógico importante é que provavelmente, a existência de diferentes partidos, assembleias com diferentes partidos, conselhos executivos, autarquias, por exemplo, na Ilha de Moçambique, com essa composição supra-partidária, a forte partidarização desse processo político, esse processo de governação, vai criar uma certa distensão no funcionalismo público. Os funcionários públicos vão ter menor tentação, é a minha expectativa, mas pode ser uma consequência lógica. O ambiente será fortemente partidarizado. É possível que todos os partidos estejam em todos os conselhos na Ilha de Moçambique. É possível isso. Sim. E como que os funcionários trabalham nesse ambiente de total partidarização para um espaço territorial tão diminuto como aquele? Então, pode ser um bem que vem por um mal necessário, quem sabe? Talvez é um mal necessário para a acomodação, né? Para a paz, para a acomodação, etc. É um mal necessário. Talvez isso pode trazer um bem que é de libertar os funcionários públicos da pressão político-partidária. Não sei. Colocou a mesma questão, doutor. Okay. Sim, só voltaria, portanto, a uma nota em relação, portanto, à alteração da 2/97 para 6/18, portanto, a sua conformidade com a Constituição. O que eu estava a mostrar é a sua inconformidade com a Constituição. Portanto, nesta velocidade que eu conheço, sei que foi uma questão de pressão, de tempo, mas ela encontra ali espaços de desconformidade com a Constituição. As competências da governação descentralizada. Governação descentralizada é totalmente diferente, é um outro capítulo, na própria Constituição são capítulos distintos, com autarquias.
A governação descentralizada está ali definida o que é, depois quais são as suas classes, que são duas, ao nível de província, ao nível de distrito. O distrito tem o governador, a secretaria, aliás, o Conselho Executivo Provincial, que é o órgão executivo, né? O governador e a Assembleia Provincial. Ao nível do distrito, a mesma coisa, tem o administrador, o Conselho Executivo Distrital e a Assembleia Distrital. Portanto, isto é que é a governação descentralizada. A autarquia é outra coisa. A autarquia são aquelas que estão agora e da maneira como estão configuradas agora. Portanto, o que eu estava a chamar a atenção não é que eu não saiba que houve pressão. Sim, houve, sim. Mas provavelmente a conformidade com a Constituição nestes aspectos de competências não foi encarada com. E precisamos muito rapidamente de avançar para esta questão. Não vou levar muito tempo nesta coisa, senão depois não entramos para o ponto fulcral. Mas precisamos de abrir a discussão destas coisas publicamente. Nem é preciso descer tanto. Temos a ANAMI, que é um órgão colegial, que reúne os edis, que reúne as autarquias e que permite, portanto, a partir dali ver as experiências. Um debate entre a ANAMI e os administradores distritais é o suficiente para acomodar vários aspectos que provavelmente vão nos ajudar a trazer paz. Porque a conflitualidade de competências e de poderes vai nos criar mais confusão. Num ambiente, sublinha-se isto, num ambiente em que a nossa cultura política é fortemente partidarizada. Fortemente partidarizada. E por isso eu fico ali a rir quando me falam de subsidiariedade. Como é que um órgão superior, tipo o Conselho Executivo Provincial, pode subsidiar um Conselho Executivo Distrital gerido por um partido distinto? Politicamente, isso, nesta nossa cultura, não vai ser assim, não é? É um conceito que não funciona para a nossa tradição da cultura política que nós temos, partidarizada. Mesmo a questão dos funcionários que estão nos órgãos locais do Estado, distrital hoje. Uns vão para a Secretaria de Estado do Distrito, vão para o Conselho Executivo do Distrito, uns vão para a representação do Conselho Executivo Provincial lá, mas se forem de partidos diferentes, eles podem sentir-se também coartados na sua progressão nas carreiras por causa da sua filiação partidária. Estas coisas têm várias implicações que nós temos que olhar para elas com muita cidadania, repito. Queremos que o país caminhe na tranquilidade, mas voltemos agora para a questão mesmo da governação. Mecanismos de governação e de participação cidadã, que é isto que estava a ver. Realmente nós temos ao nível autárquico 2 órgãos. Aliás, 3 órgãos. Agora passam a ser apenas, mas eram 3. 2 órgãos executivos. Um colegial, que é o Conselho Executivo, o Conselho Municipal, e outro singular, que é o Presidente. O Presidente é um órgão executivo singular. As competências que eram atribuídas aos vereadores são competências do Presidente, que ele delega. Os vereadores não têm competências próprias. O colégio tem competências, mas o vereador individualmente não. Portanto, temos o Executivo, que é o Presidente e o Conselho. E temos o órgão, o deliberativo, que é constituído por representantes do povo. Mas, na maior parte das vezes, eles ativam mais a componente fiscalizadora do Executivo e deliberativa do que a representante do povo. Esquecem
quando estão lá, que são representantes do povo. Estatuariamente, por lei, está definido que eles são representantes do povo. Isso também vai um bocadinho para a nossa Assembleia da República, que por vezes também esquecem um bocadinho, ficam muito na 24 de julho. E quando saem em comissões de trabalho para fiscalizar também. Não para ouvir, isto aqui não usam muito, os dois ouvidos. Usam mais este órgão e não os dois ouvidos. Portanto, esta é uma crítica válida mesmo para a Assembleia da República. Portanto, o aspecto de representação. E, por consequência, que era um dos mecanismos de participação cidadã. Uma das formas de participação cidadã num modelo de democracia representativa é esse. Num modelo de democracia participativa é direto. Nós estamos a convocar, na Matola, por exemplo, nós estamos a convocar elementos da democracia participativa. O Executivo convoca, faz, através de sistemas de governação aberta, presidência municipal sem paredes, na terminal e outros formatos, encontros com líderes, etc. Que é diálogo direto com o cidadão. Mas o cidadão tem um mecanismo que se chama Assembleia Municipal, portanto, que é instituído por lei. Portanto, também precisamos de cultivar um bocadinho isto. Também são práticas políticas que nós precisamos de ir melhorando. Mas, efetivamente, quando o Executivo tem mecanismos de participação cidadã, de diálogo permanente com os munícipes, tem caminho andado para resolver os problemas da governação e tem caminho andado para resolver os problemas eleitorais até. Na hora das campanhas eleitorais, já fez metade do que tinha que fazer, já lhe conhecem, já sabem qual é a sua postura, já sabem quem é, não está a aparecer pela primeira vez. Portanto, os nossos edis têm que aprender um bocadinho, provavelmente, da minha Matola, que estas coisas também ajudam a própria sobrevivência política do próprio dirigente. Não é só a satisfação e a participação para a resolução dos problemas, mas é que o próprio dirigente também se expõe, faz-se presente, está a dar passos importantes para continuar a governar, não de forma impositiva, mas exatamente porque está perto das pessoas. Então, mecanismos de governação participativa são fundamentais para o cidadão. Por vezes o cidadão só quer ser ouvido, só isso. Tu podes não ter ideia de como resolver um problema e o outro tem. Porque ele traz experiência de outros lugares, ele já tem outras vivências. E então esta comunicação com os munícipes permite que as chefias aprendam também do munícipe. Mas por vezes é só o facto de estar ao lado do presidente já lhe conforta. Vai para casa, hoje estive com o presidente, hoje conversei, o presidente apertou-me a mão. Quem é que não fica feliz mesmo com o Presidente da República quando aperta a mão? Então, isso é uma das áreas. Mas, ao mesmo tempo, para o próprio gestor municipal, é também um passo importante para a sua legitimidade, para se expor, para estar presente. Então, eu acho que esta é uma área que eu tive o privilégio de estar presente e conseguimos, por exemplo, que a Matola fosse eleita de forma unânime pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa como presidente do Observatório durante um ano, porque a direção daquela organização é anual. Mas estas experiências positivas, há um esforço da tutela, porque o objetivo é melhorar cada vez mais a forma como... Se me permitisse, é só dizer que antes da tutela, a própria comunicação social tem divulgado isto. E estas coisas a gente vê
replicadas em Manjacaze, replicadas em Tete. Claro que já mudam, em vez de chamar presidência sem paredes, já chamam audiência pública, já chamam presidente sem muro, ou presidente sem janela, ou sem porta, mas o conteúdo é o mesmo, a designação é diferente. Portanto, entre eles, há aprendizagens, isso há. Não deixa com uma maior velocidade em outros. Só para consubstanciar. Voltaremos, porque temos os telespectadores já em linha, temos as nossas linhas praticamente já abertas. Vamos ouvir os telespectadores também que se juntam a este programa, mas voltaremos mesmo a este ponto, porque se calhar é um dos pontos e também muito bem vincados neste estudo. O senhor Gabriel Mfundici, que já está em linha, boa noite. Muito boa noite. Sim, já está a participar no programa. Saúde os convidados hoje. Na minha opinião, os presidentes municipais às vezes ficam no gabinete e não sabem o que está a passar nos municípios. Porque mesmo os vereadores, eles são da zona, mas para ser escolhidos para trabalhar com o presidente do município, já não aparecem nos bairros, ver qual é a preocupação que o povo tem. Ficam lá, só vejo as reclamações através da televisão, através da rádio, que vão lá dos problemas. E esses problemas acumulam os problemas que já resolver em pouco tempo. Tem um problema de falta de dinheiro. Tem aqueles que não têm energia, mas o lixo deles é tirado com o conselho municipal. E aqueles que têm energia são eles que só pagam a taxa de lixo. Aqueles outros não têm energia em casa, pagam onde a taxa de lixo. Por falta de os vereadores fazerem trabalho com os munícipes, organizar os munícipes, não pagam, nem imposto não pagam. Imposto autárquico. Isso é preciso que eles trabalhem em coordenação com a população, com os munícipes, para ver onde que eles vão. É isso que eles fazem as ruas agora, 25 anos. Quando termina o mandato, também as ruas desapareceram. Boa noite. Bem, perdemos o senhor Gabriel Mfundici, mas temos as linhas abertas para que os caros telespectadores possam ligar e também deixar ficar a sua opinião acerca do tema que estamos hoje aqui a debater, sobre os desafios que se colocam à governação nas autarquias. Bem, temos já na linha o senhor João, que nos liga de Nampula. Senhor João, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Primeiro, quero agradecer a iniciativa da STV para discutirmos esses assuntos, porque realmente esses assuntos discutidos com frequência e a maneira como são discutidos com uma plateia rica como esta servem de aula para toda a sociedade. É verdade, o professor Taju dizia aí que a própria comunicação social tem alguma pouca, mas sobretudo a comunicação social estatal. Isso está sendo promovido para uma comunicação social que é privada, que não ganha muito dos nossos impostos. Aquela que vive dos nossos impostos, que deveria promover esses debates com a escutação popular, não faz infelizmente isso. É uma desgraça. Primeiro, agradecendo a STV. Segundo lugar, tudo que está a ser falado vai desembocar essencialmente em 2 pontos principais. O primeiro ponto é quando as coisas são feitas nesse país, não são discutidas para nós como um todo. Discutir para a nação o que é bom para o país são discutidas para nós como um grupo. O nosso grupo, como sai melhor nessa situação? Não o país, como sai melhor nessa situação. Porque no dia que nós começarmos a discutir as coisas, como é que o nosso país vai sair-se bem
e não como o nosso grupo vai sair-se bem. Teremos as coisas bem discutidas e bem postas. Porque eu me lembro, quando os municípios passaram a existir em Moçambique, não havia essa história de duplicação de poder. A coisa começa quando a oposição começa a ganhar terreno. Foram criadas figuras só para contrapor os poderes locais que estavam a ser eleitos. Não há outra justificação. Podemos dar voltas, bailes, ir para cima, para baixo. A história é essa, era contrapor o poder que estava a surgir local. Mas num país em que as coisas estão bem, não, o poder local e o poder do Estado também. E aquele que está no poder, sendo da oposição ou não seja da oposição. Agora estamos a ver a história de Manuel de Araújo agora. Vai ser, por exemplo, posto à prova. Se ele contrariou a lei, o Conselho de Ministros define, seja da oposição ou não seja da oposição, se as pessoas atropelarem a lei, vão ser julgadas conforme a lei. Não precisa ser nosso ou não nosso. Isso tem que ser uma coisa simples. Segundo, os nossos intelectuais, infelizmente, é uma pena dos intelectuais que temos nesse país. Quando as coisas começam, não tem um pronunciamento aberto, de forma clara. Estão hibernados, os nossos intelectuais estão hibernados. Os que estão a fazer as coisas, os que não estão a fazer. Agora está a falar o professor Taju de uma experiência tão boa, de uma contribuição boa. Eu pergunto, o professor Taju todo esse tempo andou aonde? Produziu algum pensamento que está escrito para contribuir para o bem-estar das coisas aqui em Moçambique? Os outros intelectuais que temos, o que produzem? E mesmo quando falam as coisas, falam com algum receio. A gente pressente no fundo que aquilo está com receio. Não pode haver receio. Falem de forma aberta. Quem não deve, não teme. E não estamos a falar para agradar aquilo, para agradar o país. Esse país precisa de ser agradado. Agradando o país. Quando eu falo bem, agrada a todos nós. E esse assunto realmente, quando se discute governação, o que está a faltar? Desculpa, vou terminar. Está a faltar muita cidadania nesse país. As pessoas devem saber por que há uma autarquia, o que eu faço, o que não devo fazer. E esses debates devem ser com frequência. Se necessário, até o Estado pagar as televisões para haver aula de cidadania. Tem que haver aula de cidadania. As pessoas devem saber que importância é que tem um município, qual é o meu lugar no município, como devo contribuir, como não devo contribuir, independentemente do partido que estiver no lugar. Mas, enfim, quando há debate, tem que chamar aquele, não pode chamar o outro, e, sobretudo, a nossa televisão pública. É uma desgraça e vergonha, porque esses debates deveriam ser feitos, promovidos, naquela televisão em que nós pagamos, e emite suas emissões à custa dos nossos dinheiros. Infelizmente, é a STV. Eu preferia até que os meus impostos fossem para a STV, ao invés da TVN, porque eu não vejo benefício no que a TVN está a produzir para mim. Mas, enfim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a STV nos dá de ouvir e discutir esses assuntos. Por favor, façam mais vezes. Muito obrigado. O senhor diretor estava a dizer que não houve ocasião, foi apenas um mês para... O pacote chegou, não houve tempo para discutir. Mas se o pacote não tivesse chegado, faríamos como? Se a Renamo não incomodasse, o que a administração estatal estava a fazer? Estava a pensar nisso? Pensou alguma vez a administração estatal a fazer isso? Ou porque foi acossado? E quando somos acossados, fazemos realmente as coisas a correr. Nós não pensamos nisso. Pensamos sempre com uma espada na nuca. Não é correto isso. Bem, Sr. João, penso que ficou essencial. Vamos deixar um espaço para os outros. Muito obrigado pela sua colocação. E também nos privados também temos um papel público muito importante, daí que trazemos este debate aqui, porque, de fato, um serviço como este é um serviço público por excelência, e daí que é importante também trazermos, estamos aqui e vamos sempre trazer temas que possam, de fato, promover esta cidadania ativa. Tem o Sr. José, que nos liga da Matola. Boa noite, Sr. José. Boa noite. Sim. Posso cumprimentar o painel de forma rápida e congratular a STV pelo programa.
Alô? Sim, estamos a ouvir o Sr. José. Pode já ficar a sua opinião. Sim, quero aqui complementar o painel Sim. e concordar aí com os painelistas também. De facto, há um senhor, só que nós, não estou aqui a reservar os nomes, né, mas o senhor está aí no meio, o acadêmico, né, ele estava a falar aí de uma situação pontual da lei, a dizer que o cidadão conhece mais os deputados, neste caso, mas na verdade o que está a acontecer é que não é conhecer o presidente da República e não conhecer os deputados. O que está a acontecer é que a lei não permite, por exemplo, agora vão ser eleitos na Assembleia, agora chamamos de Conselho Autárquico, nós só conhecemos cabeças de listas, mas aqueles que representam o povo, eles não se fazem presentes. Por exemplo, saber que este concorre pelo círculo eleitoral, por exemplo, em Gazela, círculo eleitoral, por exemplo, de Maquilele, círculo eleitoral, por exemplo, da Liberdade, que é para serem conhecidos. A lei já veda isso. Então, devia também, pela discussão da Constituição, debater sobre esses aspectos. É muito importante. Eu gostaria de conhecer, por exemplo, o deputado que representa o círculo eleitoral da Matola. Eu gostaria, mas eu não conheço, porque ele nunca se fez presente, está a falar já da Assembleia da República, mas já falando do Conselho Autárquico, assim que se chama para as próximas eleições, eu gostaria de conhecer os deputados que zelam, por exemplo, pelas áreas, podemos já vê-la, estou a falar de T3, estou a falar da Liberdade, estou a falar de Patrício Lumumba, estou a falar do Conselho Autárquico da Matola. Então, devia-se discutir mais isso, porque nós votamos na cegueira, né? Eu voto no indivíduo que não lhe conheço. Conheço é mais o cabeça de lista, mas não conheço aquele que faz o dia a dia do eleitor, não é? Que o elegeu para estar lá. Então eu queria comentar esse aspecto e em tudo penso que o senhor Glamo Taju está trazendo um debate, né? Está a mostrar aquilo que se deve discutir, mas como dizia o interlocutor que ligou há pouco tempo, já devia escrever o senhor Glamo Taju, né? Para mostrar que de facto há isto, porque nós também queremos ler isso e queremos ver isso o dia a dia, né? E muito obrigado pelo programa, TV quando tiver. Muito obrigado pela sua participação, Sr. José. Temos espaço para mais um transportador. De ligar e deixar ficar a sua opinião à volta do tema que está a ser debatido hoje aqui no programa, que são os desafios que se colocam à governação nas autarquias locais. Portanto, dado o avançado tempo, vai ser o nosso último transportador. Bem, tem o Sr. Chombe que liga-nos de Vilanculo. Boa noite, Sr. Chombe. Boa noite. Agradeço. Sim, já está a participar. Entrar ali. Obrigado. Sim, eu quero cumprimentar a todos os panelistas que estão ali e agradecer mais ou menos o tema que trazem ali para, quer dizer, ser consumido por todos, né? Para quem está neste momento a ouvir o que está ali em debate. Mas primeiro eu queria mais ou menos apresentar um clamor aí para o homem do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Que, por exemplo, aqui, quer dizer, no início, né, da existência do município, do Conselho Autárquico no distrito de Vilanculo, acho que foi por aí nos anos 98, nós fomos arrancados um terreno aqui pelo Conselho Municipal da Vila de Vilanculo. Então, o terreno, quer dizer, é onde os meus pais habitavam, né, nos anos 70 e tal. Então, o Conselho Municipal arrancou alegando que o terreno não tinha sido requerido. Ora, os meus pais não tinham requerido o terreno, sei lá quanto, então perdemos o terreno. E o terreno está, hoje em dia, quer dizer, usurpado pelo Estado. E nós nem um toscão ou reembolso não chegamos a ter. Agora, essa participação que, quer dizer, o Estado quer que a população, quer dizer, faça, qual é essa participação que precisa? Não é possível, não há nenhuma participação, porque afinal de contas, a partir da altura que o Conselho Municipal arranca o bem do município, está totalmente que o município não tenha nenhuma voz.
para o bem, quer dizer, para uma participação ativa, para o bem do Estado. Mais ou menos é isso que eu tinha por apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Chombe. Portanto, foi o nosso último telespectador. E gostava de voltar aqui, não sei se alguém quiser comentar alguma das questões. Sim, talvez, para ganhar tempo, agradecer, portanto, a recomendação que me dão, em especial, portanto, de escrever sobre a experiência da governação autárquica. Muito obrigado pela consideração. E, efetivamente, também, talvez, dizer, sem ferir, portanto, a concorrência, que estas discussões, pessoalmente, já tive lá na outra televisão, onde tenho um espaço que eu suspendi agora por razões pessoais, não é? Da minha participação política na Matola, suspendi, mas no TVM Internacional já levantamos estas discussões sobre a autorização, inclusive já fizemos lobbies para, junto de algumas organizações, podermos ter espaço nos diferentes canais de televisão. É bom que nós tenhamos espaço para educação cidadã sobre o que é isto de descentralização. Programas de 5 minutos, aqui na STV, no Miramar, na TVM, sobre vários assuntos, para as pessoas ir preparando as pessoas para poderem saber. Mas, quando chegar a vez da concretização, também a formação dos executores, para saberem quais são as suas competências. Portanto, estamos alinhados nessas questões. Agora, os últimos aspectos que eu queria, porque o tempo nos corre, quais são os desafios que as autarquias têm? O primeiro desafio fundamental é este conceito de autarquia não deve perder o sentido de Estado unitário, portanto, de unidade nacional. Somos autarquia, mas pertencemos a um único Estado. Há uma normação única, portanto, que nos regula, uma moçambicanidade, e localmente cada autarquia tem as suas. Uma delas é a questão das mudanças climáticas em todo lado, que provocam problemas de erosão, inundações, a questão da drenagem. A densificação das nossas cidades também coloca-nos novos desafios no povoamentos, assentamentos informais, que é preciso ordenar, porque senão isto vai ficar um caos. E, naturalmente, também isso precisa de energia, precisa de água, precisa da expansão da rede policial. Numa zona como o município da Matola, uma faixa grande que é aquela do Infulano, só temos uma única esquadra a cobrir tudo aquilo. Então, há estas áreas também. A questão do lixo, a questão do transporte, a questão das vias de acesso, são desafios reconhecidos e conhecidos pelos atuais DIs e que, efetivamente, na maior parte deles têm isso nos seus programas para o próximo mandato. Portanto, penso que não há qualquer dificuldade em identificar quais são as coisas fundamentais. A nossa Matola, em termos de superfície, é maior que Maputo. Em termos de população, a mesma coisa. Portanto, Maputo, aparentemente, por causa dos prédios altos, confunde as pessoas. Bom, eu quero dizer que Moçambique tem duas características que estão a aprofundar-se politicamente, não é? E que estão a entrar um pouco em choque com o processo de aprofundamento da autarcização. Um processo é a tendência de partidarização do processo democrático. Ou seja, os partidos políticos, particularmente os dois principais partidos, estão a emergir como os donos do processo político democrático, como os partidos hegemônicos do processo político democrático no país.
E eles funcionam com um alto grau de centralização interna, esses partidos, né? Mais a Renamo até do que a Frelimo. Portanto, funcionam como partidos de grande centralização interna, né? E ambos hegemonizam o processo político democrático no país. Portanto, é uma democracia de partidos, fundamentalmente. Sendo assim, essa partidarização é transportada para o campo político como um todo e para a governação do Estado. E por isso mesmo o processo da autarcização está a ser desafiado. Ele não avança porque a tendência não é propriamente para descentralização como tal. É uma tendência mais centralizadora para o interior dos partidos. Mesmo essa coisa de ser listas dos partidos e não eleger diretamente, listas dos partidos para a Assembleia Provincial, né, para depois sair de lá o cabeça de lista. Todas essas coisas de cabeças de listas, não sei o quê, tudo isso aí. É um processo que coloca o peso fundamental no partido político. Yeah? Portanto, e quais são as implicações disso na governação? As implicações disso é que o processo político, ou seja, o benefício que o cidadão o processo político do país só pode ser democrático se esses partidos aprofundarem a democracia interna. Se esses partidos não aprofundarem a democracia interna, o país não se pode democratizar. Se os partidos em si, eles não aprofundarem a democracia interna, o país não se vai democratizar. Porque uma vez que eles capturam o espaço político e eles hegemonizam o processo político, se eles não se tornam democráticos nos seus processos internos, então o país não se vai democratizar. Bom, mesmo só para encerrar. Bom, os meus comentários finais, mesmo para encerrar este debate que é bom e vale a pena fazer muitas vezes e de várias formas e mesmos canais, eu penso que o processo de facto da autarcização, este processo de evolução da descentralização, portanto, fortalece primeiro a democracia ao nível de todo o país, isto é muito bom, e efetivamente temos que abrir mais espaços e as pessoas, ou digamos, os cidadãos, têm que se envolver um pouco mais e, naturalmente, aqueles que estão na posição de ter que criar espaços para isso. Refiro-me aos edis, não só aos próprios membros da Assembleia, que são pessoas desconhecidas, devem estar um pouco mais à frente das pessoas a quem dizem representar. Então faz sentido que é para as pessoas poderem interagir no dia a dia, até porque para apresentar os seus problemas precisam desse espaço. Então eu penso que os cidadãos deverão também fazer isso. Penso que o Estado tem estado a cumprir o seu papel e o resultado disso, hoje temos implantados todos os órgãos das autarquias, portanto, das autarquias locais. No caso concreto, nós temos as assembleias autárquicas a funcionar, temos os conselhos autárquicos, temos os presidentes dos conselhos autárquicos e temos também, portanto, os respectivos órgãos de execução. Temos um conjunto de quadros, agentes e funcionários do Estado a trabalhar, a prestar o seu trabalho e no dia a dia há um processo de capacitação contínua. O maior desafio é tornar efetivo, quer dizer, portanto, o cidadão beneficiar cada vez mais. Quer dizer, o ponto central, quer da administração autárquica quanto da administração pública no todo, se não aperfeiçoar os serviços públicos, ou seja, o centro da atuação destes órgãos é o público. Se o público não está satisfeito com a qualidade de serviços prestados, então há problemas que têm que ser resolvidos dentro dessa mesma administração. Então, autarquias, o maior desafio das autarquias, quer seja esta de melhorar a recolha de lixo, quer seja esta de melhorar a iluminação pública, o fornecimento de água, a resolução do problema tanto do território, melhorar a arrecadação da receita. O ponto central é prestar serviço de qualidade ao cidadão. Esta é a missão de toda a administração pública. Então eu penso que é um desafio que, em relação a todos esses elementos, eu penso que este é o desafio central que todas as autarquias, qualquer uma, independentemente do partido A, B, C e D, se acertar neste ponto,
não terá problemas de eleição em nenhum mandato. E, portanto, se continuar a cometer erros, evitar não sei quantos, dar primazia a determinadas agendas estranhas à agenda do cidadão, é complicado. E nós, a administração pública, em representação do Estado, de facto, ficamos preocupados com a prestação. E quando aparecem relatórios bons, isso é bom para a administração pública. Se aparecem relatórios maus, naturalmente, a administração pública estará preocupada porque o seu papel constitucional de garantir o bem-estar da sociedade, a justiça e naturalmente, o bem, portanto, a justiça e a cultura no lugar, então é complicado, porque esses são fins até constitucionais e que o cidadão deve sentir. Portanto, entendemos que nós temos estado a exercer um papel que é bom e temos estado a ser exemplo, não só para a África, mas também para o mundo, nesta componente da descentralização. Agora vamos ver neste novo desafio o que é que vai ser com o novo figurino da descentralização, mas é um desafio e vamos todos correr. São opções políticas e até legais. Muito obrigado por terem estado aqui. Claramente o tempo foi muito curto, mas, enfim, esperamos nas próximas ocasiões aprofundar o debate acerca destas questões que vão nos levar até, portanto, a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro e que as pessoas tenham cada vez mais informações e possam, portanto, acorrer por estes processos conscientes de que é o seu papel eleger esses órgãos e que tem um papel importante tanto na implementação das decisões ou dos programas de governação local. Foi um prazer trabalhar para si. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema para debate aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.